E a fala do chanceler alemão Friedrich Merz sobre Belém foi um misto de grosseria diplomática com vergonha alheia nacional. Ele disse num evento empresarial lá na Alemanha que perguntou aos jornalistas que estiveram com ele na Copa em Belém quem queria ficar na cidade. E ninguém levantou a mão. Segundo ele, todos ficaram muito felizes de ter voltado, especialmente daquele lugar onde estávamos. É uma frase desnecessária, claro, mas o que veio depois dela talvez diga ainda mais sobre a gente do que sobre ele. A esquerda mais alucinada viu provas de saudade do nazismo, né? Eles veem isso em qualquer coisa que Merz faça ou diga. A direita vira-lata aproveitou para dizer que ele foi até educado e que Belém seria um buraco irrecuperável. Nenhum dos dois lados está certo. Merz não virou nazista por ter feito um comentário infeliz sobre uma cidade brasileira, e isso também não torna menos grosseira a maneira como ele se referiu a Belém. Mas talvez o nosso problema esteja justamente aí. A gente confunde crítica com ofensa e orgulho com auto-engano. Vários brasileiros, incluindo belenenses, disseram que a fala foi mal educada, mas não é totalmente injusta. A Amazônia é maravilhosa, claro, Belém tem uma cultura única, uma gastronomia incrível, uma história potente, mas também é verdade que 40% das casas não têm esgoto, que o IDH é baixo quando comparado com grandes capitais mundiais, que a expectativa de vida no Pará é quase 8 anos menor do que em Berlim. Isso não são insultos, são dados. Comparar Belém a Berlim, claro, pode parecer cruel, porque são histórias e desafios completamente diferentes. Mas olhar para essa distância serve para lembrar que o nosso caminho ainda é muito longo. E não tem problema nenhum admitir isso. O que tem problema é fingir que está tudo bem, por orgulho nacional ferido, ou então usar a grosseria do outro como um escudo para não encarar as nossas próprias falhas. É curioso que logo depois da fala dele, um ministro alemão tenha corrido para o Instagram para postar foto pescando na Amazônia, elogiando o Brasil em português, dizendo que o país é maravilhoso, que o povo é acolhedor, que gostaria de ter ficado aqui mais tempo. É o diplomata profissional tentando apagar o incêndio causado pelo político que fala demais. E aí entra outra camada da história. O Merz não está falando só como turista mal-humorado, né? Ele estava num palco defendendo a Alemanha como um dos países mais bonitos e livres do mundo, pedindo que os empresários valorizassem o modelo econômico deles. Ele usa Belém como um contraste, como um cenário do lugar de onde estamos felizes de ter saído. É arrogante? Claro que é, mas a gente também precisa admitir que muita coisa no nosso cotidiano daria material para esse tipo de comparação. O caminho do aeroporto ao centro de Belém, como em tantas outras capitais brasileiras, mostra uma miséria que não deveria ser normalizada. Ruas esburacadas, esgoto a céu aberto, casas deterioradas, uma pobreza escancarada. Aqui a gente chama isso de cenário, para quem vem de fora é um choque. O risco é a gente transformar isso em guerra cultural e parar aí. De um lado, os que gritam preconceito colonial, racismo ambiental, alemão não tem moral para falar de nada. Do outro, os que aproveitam para humilhar a própria cidade, o próprio país, dizendo que Belém é horrível mesmo, que o chanceler só falou a verdade. Nem tudo é luta de identidade, né, gente? Às vezes é só a realidade batendo na porta. Uma coisa não anula a outra. É perfeitamente possível enxergar a arrogância europeia na fala do chanceler. Lembrar que a riqueza que hoje garante o saneamento para 100% dos berlinenses também foi construída às custas do planeta e de outros povos, e ao mesmo tempo reconhecer que a nossa incapacidade de garantir esgoto, segurança e qualidade urbana básica não é culpa da Alemanha em 2025, é culpa nossa. O que me irrita nessa história toda não é só o que o Merz disse, é o fato de que, no fundo, a gente sabe que uma parte daquele desconforto é verdadeiro. E a nossa primeira reação é gritar que é uma ofensa, em vez de perguntar por que ainda é assim. Se a gente quer merecer o respeito lá fora, precisa começar exigindo respeito aqui dentro, nas prioridades orçamentárias, nas políticas públicas, na maneira como os nossos governos tratam a Amazônia e as cidades que existem dentro dela. Não basta pintar a fachada para a COP, fazer obra apressada e filmar vídeo bonito para todo mundo. É preciso que o saneamento chegue, que a escola melhore, que o hospital funcione, que o transporte seja digno. No fim, talvez o maior insulto a Belém não tenha sido a frase do chanceler alemão lá no auditório, na Alemanha. O maior insulto é a gente aceitar que uma cidade tão importante tenha dados de saneamento tão afrontosos em pleno século XXI. E achar que defender a honra da Amazônia é fazer thread indignada na internet. Amar uma cidade não é fingir que ela não tem problema. É querer resolver esses problemas.
A gente pode sim repudiar a arrogância do chanceler, mas se quiser usar essa história para alguma coisa útil, talvez o primeiro passo seja transformar o incômodo em projeto e a vergonha em vontade de fazer de Belém um lugar do qual ninguém tem a vontade de ir embora correndo.